Entre dois mundos. Marina ajustou os óculos pela terceira vez em 5 minutos, olhando a tela do computador que exibia 2 abas abertas no navegador. Na primeira aba, o portal do servidor do órgão do Poder Judiciário da União, onde trabalhou por 8 anos como analista de TI, com sua interface familiar e burocrática. Na segunda aba, um e-mail em inglês da Tech Vision Solutions, uma consultoria de TI em Amsterdã, que acabou de fazer uma proposta que a deixou simultaneamente eufórica e apavorada. Salário de desenvolvedor sênior na Europa. Murmurou para si mesma, como se repetir os números pudessem torná-los menos surreais. O salário oferecido equivalia a quase 4 vezes o que ganhava no PJU, mesmo considerando o câmbio e o custo de vida europeu. O telefone vibra. Era uma mensagem de sua mãe. Filha, você já almoçou? Lembre-se de que no domingo teremos almoço lá em casa. A sua tia quer saber se você ainda está pensando na bobagem de ir lá para fora. Bobagem. A palavra ecoou em sua mente com o peso de várias gerações de funcionários públicos na família. Seu bisavô fora telegrafista dos Correios, o avô, fiscal da Receita Federal, o pai, auditor do Tribunal de Contas da União. A estabilidade não era apenas um sonho na família de Marina, era uma religião. Fechou o celular e voltou os olhos para a tela. O e-mail da Tech Vision permanecia ali, com suas promessas sedutoras escritas em um inglês corporativo impecável, dinamismo do mercado europeu, oportunidades de crescimento exponencial, ambiente multicultural estimulante. Marina, você viu que o Rafael pediu exoneração? A voz de Carlos, seu colega da área de infraestrutura, a trouxe de volta à realidade do escritório com paredes amareladas e ar-condicionado barulhento. É o terceiro da nossa equipe que sai em 6 meses. Ele vai para Dublin, na Irlanda, trabalhar numa fintech. Sério? Ele também? Pois é. Primeiro o Gustavo para Berlim, depois a Letícia para Barcelona, agora o Rafael. A turma da TI está voando daqui, Marina. A remuneração lá fora é muito tentadora. Marina sentiu um aperto no peito, mas não falou nada. Conhecia bem a situação. Além de um analista de TI do PJU receber salários muito abaixo dos seus pares do ciclo de gestão e do poder legislativo, colegas com qualificação semelhantes faturavam o equivalente a entre 60 e 80 mil reais mensais na Europa. A conta era cruel e todos sabiam. Não valia a pena permanecer no PJU, por não estar sendo financeiramente valorizada nem reconhecida. Durante uma pausa para o café, encontrou Roberta, sua amiga concurseira no corredor. Roberta também era da TI, mas da área de governança. Você está estranha, Marina. Aconteceu alguma coisa? E não me diga que é sobre o Rafael. Todo mundo está comentando sobre a saída dele. Que tristeza para nós. Perdemos mais um bom profissional. Marina hesitou. Roberta era como ela. Concurseira desde os 20 anos. Foi nomeada em 3 concursos e é especialista em governança da tecnologia da informação. Como explicar o dilema sem parecer ser mais uma traidora, abandonando o navio antes que ele afunde? Roberta, tenho recebido algumas propostas de fora. De fora do tribunal? Bem, de fora do país. Os olhos de Roberta se arregalaram. Você também? Marina, isso está virando uma sangria. A gente vai perder toda a capacidade técnica do tribunal em pouco tempo. Além disso, eu acho uma loucura largar a estabilidade do serviço público para trabalhar no exterior, mesmo para ganhar mais. E se der errado? E se você não se adaptar lá? E se... É emprego certo. Marina interrompeu, surpresa com a própria firmeza na voz. Certo como? Ganhará em euros? Terá contrato por anos? Marina, você tem 34 anos. Conhece todos os sistemas estratégicos do PJU? Tem um amplo conhecimento institucional que levou anos para construir. Essa idade é para consolidar a carreira, não para jogar tudo fora em aventuras e recomeçar. À noite, em seu apartamento em Águas Claras, Marina preparou um chá preto e sentou-se na varanda. A vista do Distrito Federal se estendia diante dela. Observou atentamente o horizonte desde a esquerda, onde se localiza o plano piloto até a direita,
onde fica a região do Riacho Fundo. Prédios residenciais simétricos, o céu amplo e perfeito do cerrado. A sensação de ordem e previsibilidade que sempre a deixava tranquilizada. Abriu o notebook e começou a fazer planilhas. O refúgio de todo bom analista em momentos de crise. Na primeira coluna, listou os prós de ficar: estabilidade, aposentadoria integral, plano de saúde do órgão, proximidade da família, conhecimento dos sistemas do PJU e progressão previsível por mais alguns anos. Na segunda, os prós de partir: salário 4 vezes maior, experiência internacional, crescimento profissional acelerado, acesso a tecnologias de ponta, networking global e valorização real da sua carreira de TI, não apenas por palavras bonitas e tapinhas nas costas. Depois vieram os contras de ficar: salário defasado para TI, burocracia excessiva, falta do investimento certo em tecnologia, falta de reconhecimento e desvalorização profissional, êxodo dos melhores profissionais e sensação de desperdício de potencial. E os contras de partir: instabilidade do emprego, distância da família, barreira cultural, risco financeiro, recomeçar do zero e possível não adaptação e arrependimento. Quanto mais escrevia, mais a angústia crescia. Além disso, os números não capturavam o peso da tradição familiar, da segurança psicológica de um salário garantido até a aposentadoria e do medo ancestral do povo brasileiro pelo desemprego. Entretanto, apesar disso, a planilha também não mencionava que, no geral, a proposta europeia era superior. Na manhã seguinte, Marina decidiu conversar com o seu pai. Antônio Mendes era um homem de poucas palavras, moldado por 40 anos de serviço público. Encontraram-se para um café no shopping, em um ritual que mantinham mensalmente desde que Marina saíra de casa. Pai, preciso de um conselho. Antônio mexeu o açúcar no cafezinho, esperando a bomba. Recebi uma proposta de emprego na Europa. O salário é muito bom, mas... Mas você perderia a estabilidade do serviço público, não é isso? Exato. Ele ficou em silêncio por longos minutos, observando o movimento do shopping. Famílias com crianças, jovens namorados, aposentados. Observou a vida comum, previsível e segura das pessoas, quando então falou: Marina, quando eu tinha a sua idade, apareceu para mim uma oportunidade excelente de trabalhar em uma empresa em São Paulo. O salário era o dobro do que eu ganhava aqui em Brasília. Marina se surpreendeu. Pai, nunca soubemos dessa história. Por que não foste? Medo, Marina. Medo de deixar Brasília, de não dar certo, de ficar sem emprego. Por fim, escolhi a segurança. E se arrepende? Antônio suspirou. Não sei, filha. Talvez. Vivi uma vida boa. Criei você e seu irmão. Me aposentei com dignidade. Mas, muitas vezes me questionei quem eu poderia ter me tornado se tivesse sido um pouco mais ousado em minha carreira. Naquela tarde, Marina decidiu fazer uma pesquisa mais profunda sobre a TechVision. Descobriu que a empresa existia há 15 anos, tinha escritórios em 8 países e seus funcionários no LinkedIn estavam genuinamente satisfeitos. Encontrou até um brasileiro que trabalhava lá há cerca de 3 anos, coincidentemente, um ex-analista de TI do MPU, que fez exatamente a mesma transição que ela estava considerando fazer. Marina enviou uma mensagem para ele pelo LinkedIn. A resposta veio no mesmo dia. Olá, Marina. Foste convidada para trabalhar aqui na TechVision. Que notícia incrível. Sim, deixei o Ministério Público da União em 2021 para vir para cá. Foi a melhor decisão da minha carreira. Claro que foi difícil no início, pois tive saudade do Brasil, além de ter que me adaptar às diferenças culturais. Mas o crescimento foi exponencial. Em cerca de 3 anos, já recebi aumento 2 vezes e ainda ganho adicional de participação nos lucros e produtividade, o que deixa o salário ainda maior. O salário me permite ter uma qualidade de vida que eu jamais teria no Brasil. E, principalmente, meu trabalho é verdadeiramente valorizado. Se quiser conversar por videoconferência,
Fico à vontade. A conversa com Marcelo por videoconferência durou 2 horas. Ele foi honesto sobre as dificuldades. A adaptação cultural e a saudade da família foram pontos-chave, mas também falou sobre as oportunidades, meritocracia, eficiência organizacional e a sensação de estar contribuindo para projetos de impacto global. Marina, o que mais me surpreendeu foi descobrir como a TI é valorizada aqui. No MPU, éramos vistos como simples apoio, como um mal necessário, como os meninos da informática. Aqui, somos vistos como realmente somos, estratégicos e essenciais para as atividades das instituições. E somos sempre consultados e ouvidos nas decisões importantes, que nunca são tomadas sem o parecer favorável da TI. Aqui, os cargos de chefia e de liderança não são ocupados pelo grau de amizade, bajulação ou proximidade entre as pessoas, em um verdadeiro nepotismo da amizade, como é no Brasil. Aqui os cargos são ocupados unicamente em razão da competência de cada um, e isso é o que me deixa mais tranquilo. No Brasil, mesmo que eu estivesse fazendo um bom trabalho em um setor, um superior poderia me tirar da chefia a qualquer momento, só porque gostaria de beneficiar algum amigo, mesmo que ele não tivesse a competência necessária para estar naquela posição, naquela função. O PJU e o MPU são cheios disso. Aliás, não só eles, mas todos os órgãos públicos do Brasil. Aqui eu posso ser demitido? Claro que sim. Já vi colegas sendo dispensados. Mas você sabe o que eu observei por esses 3 anos? Quem é competente e se esforça não é demitido. É sempre valorizado. Mas, quando por alguma necessidade de redução do quadro da empresa isso ocorre, a pessoa fica pouquíssimo tempo desempregada e já consegue outra colocação. Marina aproveitou para desabafar. Marcelo, estou vendo uma sangria terrível no PJU. Os melhores servidores da TI estão saindo e os que preferem ficar por comodismo estão totalmente desestimulados e não produzem mais como antes. A instituição está perdendo anos de conhecimento acumulado, expertise em sistemas críticos. É preocupante, pois não estão fazendo nada para reter essas pessoas e valorizar a carreira. Infelizmente, Marina, enquanto os líderes dos órgãos públicos não entenderem que TI não é gasto, mas investimento estratégico, essa evasão vai continuar. O PJU e o MPU estão perdendo talentos que levaram anos para conquistar. É um desperdício institucional gigante e uma monstruosa falta de estratégia, que culmina, inclusive, em uma grande imprudência quanto à segurança nacional. Naquela noite, Marina sonhou que estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Em um, sentou-se em sua mesa no PJU e estava mantendo sistemas legados sob a luz fluorescente, vendo mais um colega da TI entregar o crachá para se mudar para o exterior. No outro, caminhava pelas ruas de Amsterdã, com roupas elegantes, conversando em inglês fluente com colegas internacionais sobre arquiteturas modernas e soluções inovadoras. Sentia uma energia diferente correndo em suas veias. Acordou com uma clareza súbita. A questão não era apenas decidir entre estabilidade e risco, era decidir entre 2 versões de si mesma. A Marina que escolheu a segurança e o comodismo laboral quando foi nomeada no PJU aos 26 anos, e a Marina que poderia ser valorizada profissionalmente se aceitasse o desafio de se reinventar aos 34 anos. No sábado, foi visitar a avó Ana, de 87 anos, a matriarca da família. Encontrou-a regando as plantas no quintal, uma atividade que mantinha religiosamente há décadas. Vovó, posso te perguntar uma coisa? Claro que sim, minha neta. A senhora se arrepende de alguma coisa na vida? Ana parou de regar as plantas e olhou para Marina com os seus olhos vivos e penetrantes. De muitas coisas, Marina, mas principalmente de ter tido tanto medo. Quando eu era jovem, tudo me assustava. Mudanças, riscos e até mesmo desconhecidos. Eu vivi uma vida boa, mas pequena. E se a senhora pudesse voltar no tempo? Arriscaria mais, muito mais.
O domingo chegou e, com ele, o tradicional almoço em família. A mesa estava posta com a toalha de crochê da avó. As conversas giravam em torno dos assuntos de sempre: o trabalho de cada um, os problemas do país, os planos para as férias. Marina observou todos ali. Seu pai, que aos 60 anos ainda se perguntava: e se? Seu tio Paulo, contador público há 30 anos, que reclamava da rotina, mas que jamais buscou mudá-la. Sua prima Raquel, também concursada, que aos 40 anos falava dos colegas de trabalho como se fosse a única realidade possível. Era uma família boa, honesta, trabalhadora, mas Marina viu algo que a incomodou: uma certa resignação, uma facilidade de aceitar o status quo que parecia mais medo do que satisfação genuína. E ela sabia que na TI do PJU essa renúncia estava custando caro. O poder estava perdendo os melhores profissionais para o exterior, deixando o país mais dependente de soluções externas, menos inovadoras, e cada vez mais estava sendo armada uma bomba para o futuro, que fatalmente cairia no colo dela com cobranças e responsabilizações. Tia, você gosta do seu trabalho? Perguntou para a tia Carmen, funcionária do INSS há 25 anos. Gostar? Ah, minha filha, nunca pensei nisso. Trabalho não é para gostar. Trabalho é para dar estabilidade e pagar as contas. Gostar é luxo. Gostar é luxo. A frase reverberou na mente de Marina durante toda a semana. Era isso que ela queria para o resto da vida? Viver considerando que gostar do trabalho é um luxo? Na verdade, não é que Marina não gostava do que fazia. Ela simplesmente não se sentia recompensada financeiramente pela disponibilização de todo o seu conhecimento para o PJU, considerando que o mercado estava em ebulição por profissionais como ela. A percepção comparativa que ela fazia com o mercado era a de que o seu salário estava realmente muito defasado, parado no tempo, e não via nenhuma ação concreta das autoridades para que isso fosse revertido. Apenas promessas. Na quinta-feira, a TechVision enviou um segundo e-mail. Eles queriam uma resposta até sexta-feira. A pressão aumentava exponencialmente. Marina passou a noite toda acordada, caminhando pela casa, fazendo e refazendo listas, ligando para amigas que tinham opiniões completamente opostas. Algumas a incentivaram. Vai, Marina, você é competente, vai dar certo. Outras a desencorajavam, talvez por inveja. Você está louca. Largar um concurso federal para trabalhar na iniciativa privada no exterior é inaceitável. Na manhã de sexta-feira, Marina sentou-se diante do computador na sala em que trabalhava no tribunal. A tela mostrava 2 e-mails em rascunho. Na direita, um aceitando a proposta da TechVision, e na esquerda, outro, declinando educadamente. Marina pensou na avó Ana regando as plantas, falando sobre ter tido muito medo em sua vida. Pensou no pai, que ainda se questiona sobre a oportunidade que não aceitou há 30 anos. Pensou em Marcelo radiante, falando sobre sua nova vida em Amsterdã. Pensou na tia Carmen, que considera que gostar do trabalho é um luxo. E então, pensou em si mesma. Aos 34 anos, era competente, bilíngue e possuía 8 anos de experiência sólida em desenvolvimento e arquitetura de sistemas no PJU. Conhecia Java, Python, tinha certificações em Cloud Computing e estava se aperfeiçoando em inteligência artificial. Tinha economias suficientes para se manter por 1 ano em Amsterdã se as coisas dessem erradas. Não tinha filhos, não tinha namorado, não tinha coisas importantes. Se não arriscasse agora, quando arriscaria? Mas o importante, que tipo de pessoa ela queria ser? Alguém que escolheu sempre o caminho mais seguro e cômodo, ou alguém que, pelo menos uma vez na vida, apostou no seu próprio potencial e se valorizou? Fechou os olhos, respirou fundo. Quando os abriu, clicou em enviar no e-mail em que aceitava a proposta. Prezada senhora Johnson, é uma honra aceitar a sua oferta. Qual seria o melhor momento para discutirmos os próximos passos? Enviou antes que pudesse mudar de ideia. 3 minutos depois, o telefone tocou. Era Roberta, sua amiga do trabalho. Marina, você está bem? Já decidiu o que vai fazer? Já, Roberta. Enviei o e-mail aceitando a proposta.
Pela primeira vez em muito tempo, estou empolgada com meu futuro profissional. E se der errado, menina? Marina olhou pela janela. Lá fora, Brasília seguia a sua rotina imutável. Carros indo e voltando pela esplanada dos ministérios e pessoas em suas trajetórias previsíveis. Uma vida transcorrendo no ritmo seguro e controlado que sempre conheceu e, em algum lugar, mais um analista de TI do serviço público provavelmente estava se preparando para deixar o Brasil e ir para o exterior, levando anos de conhecimento especializado que o país havia investido. Realmente, uma grande perda de conhecimento para o país como um todo, já que o egoísmo, o orgulho e a vaidade dos administradores dos órgãos os impedia de tratar com a energia necessária a situação que cada vez mais se agravava. Realmente, os administradores não se preocupavam, pois o problema cairia sempre na próxima gestão. Roberta, se der errado, eu volto. Faço outro concurso, passo e reconstruo minha carreira. Mas pelo menos vou saber em minha consciência que eu tentei escrever a minha vida com as minhas próprias mãos e não apenas fiquei assistindo o que os administradores dos órgãos determinavam para mim. E quem sabe, talvez um dia, quando o Brasil passar a valorizar realmente sua TI, eu possa até voltar para cá, com uma bagagem profissional que faça ainda mais a diferença. Depois que desligou, Marina se deu conta de algo. Pela primeira vez em semanas, sentiu-se em paz com a sua decisão. O medo ainda estava lá, intenso e real. Mas junto com ele, vinha algo que não sentia há anos. Uma expectativa sincera pelo futuro. Abriu uma nova planilha no computador e começou a organizar sua nova vida. Documentos para providenciar, cursos de holandês, despedida do emprego, passagem aérea. Cada item na lista representava um passo rumo ao desconhecido. Na semana seguinte, Marina entregou o seu pedido de exoneração do tribunal. Com a sua saída, imediatamente 2 sistemas críticos do PJU que estavam sob sua responsabilidade, o módulo de gestão processual automatizada e a plataforma de inteligência artificial para análise de importações de dados, tiveram a sua evolução e sustentação interrompidas. A equipe restante não possuía o conhecimento especializado necessário para dar continuidade aos projetos em que ela atuava, e o impacto foi imediato. Atrasos na tramitação de processos, sobrecarga no atendimento aos jurisdicionados e a necessidade de contratar consultorias externas por valores que superavam, em poucos meses, anos do salário que Marina recebia. A situação ficava ainda mais desmotivante para os demais analistas de TI do órgão, visto que o dinheiro que poderia ser revertido em prol de reajustes salariais para os servidores do próprio órgão, que estavam atuando com dedicação dia após dia, estava sendo direcionado para as Big Techs internacionais, sem nenhum tipo de melindre. Enquanto fazia as últimas entregas de documentos, Marina refletiu sobre a sua decisão. Não sinto culpa nem arrependimento. Os servidores de TI alertaram as administrações superiores por anos sobre a evasão de talentos. Apresentaram comparativos de situação, estudos aprofundados, planos de valorização da carreira de tecnologia, participaram de comissões, elaboraram relatórios, fizeram apresentações para presidentes de tribunais e procuradores gerais. Porém, tudo foi sempre ignorado em nome da contenção de gastos e da responsabilidade fiscal, enquanto milhões eram gastos com consultorias externas e Big Techs, que gradativamente realizavam o trabalho que os próprios servidores especializados poderiam executar por uma fração do custo. Assim, Marina entendeu que não caberia a ela sofrer pelo descaso administrativo. Houve luta, houve tentativa de contribuir para melhorar o sistema por dentro. Agora era hora de seguir seus ideais e não fechar as portas para as oportunidades que surgiam. Os números eram irrefutáveis. Na Europa, ganharia 4 vezes mais, sendo que a proposta era apenas inicial, com perspectivas reais de crescimento. Marina projetou que em 7 anos de trabalho na Holanda, acumularia o equivalente a 30 anos de serviço no PJU. Pensou que com investimentos adequados e vida sem excessos, mesmo que fosse demitida após esse período, poderia viver confortavelmente
sem nem precisar trabalhar, se assim o quisesse. A matemática da vida havia mudado completamente o seu pensamento. O período de adaptação em Amsterdã foi difícil, mas recompensador. Marina mergulhou na nova cultura, aprendeu holandês e fez amizades sinceras no trabalho. Sua proximidade com Marcelo, o ex-servidor do MPU, naturalmente evoluiu. Compartilharam não apenas a experiência de serem brasileiros em busca de reconhecimento e valorização, mas também a formação acadêmica e a compreensão mútua das razões que os trouxeram até ali. O relacionamento amadureceu aos poucos. Casaram 2 anos depois de Marina chegar à Europa, em uma cerimônia simples com vista para os canais de Amsterdã. 3 anos mais tarde, teve sua primeira filha, Sofia, seguida por Miguel 2 anos depois. As crianças cresceram bilíngues, cidadãos europeus e com um mundo de possibilidades que seus pais jamais imaginaram ter se tivessem permanecido trabalhando para os órgãos públicos brasileiros. Após 10 anos de sua chegada à Holanda, Marina passou a ter uma sala no 15º andar da Tech Vision Solutions, onde agora ocupava o cargo de diretora de desenvolvimento. Marcelo trabalhava no mesmo prédio, 3 andares acima, como diretor de segurança da informação. Seus avanços progrediram e cresceram exponencialmente ao longo dos anos, superando em muito as previsões iniciais. Sofia, agora com 5 anos, estava aprendendo português nas tardes de sábado, enquanto Miguel, de 3, mostrava sinais precoces de interesse pela programação. Naquela tarde do ano de 2035, receberam notícias do Brasil por meio de antigos colegas que ainda trabalhavam no PJU e MPU. Seus órgãos continuavam apresentando as mesmas sangrias de profissionais de TI e os concursos serviam apenas como emprego temporário para os jovens que rapidamente encontravam outros lugares melhores para trabalhar, não permitindo assim que o conhecimento fosse gerado e acumulado dentro das estruturas organizacionais. A situação havia, inclusive, piorado. Sistemas críticos passaram a operar com equipes reduzidas, projetos de modernização eram constantemente adiados, e a lacuna salarial com o mercado internacional e os demais poderes só aumentava. Cada vez mais as Big Techs passaram a dominar o ciclo do conhecimento na TI, fazendo com que os órgãos e o país ficassem cada vez mais dependentes de tais empresas, susceptíveis a embargos internacionais e incapacitados de promover a mudança necessária para reverter a situação. O conhecimento científico em tecnologia da informação tinha realmente saído dos órgãos que agora estavam à mercê dos altos valores cobrados pelas empresas internacionais. Marina lembrou do medo que sentiu 10 anos antes e da inquietação que a consumiu durante semanas, antes de tomar a decisão de partir. Hoje, olhando para trás e vendo o caos em que os órgãos que ela tanto amava, mas não a valorizava, se encontram, vê claramente que fez a escolha certa. Marina suspirou e pensou: não devemos nos arrepender de nossas escolhas. Não temos o real controle sobre a vida nem sobre o futuro, mas se ficarmos parados, seremos apenas passageiros da vida, dirigidos pelos outros e engolidos pelo tempo. Não podemos nos amarrar a um emprego que não nos valoriza, seja ele qual for, mesmo que por comodismo. Devemos avançar e progredir, sabendo que as portas do mundo estarão sempre abertas para os analistas e técnicos de TI do PJU e do MPU.